Olá, queridos, muito bem-vindos ao estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena. A gente está estudando o Evangelho segundo Marcos e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 14, a partir do versículo 32. O texto, ele é um texto muito interessante para nós aprendermos sobre a prisão, o processo, a negação, tudo o que aconteceu naquela noite, naquele momento tão complicado para Jesus e também para os seus discípulos. Então vamos por partes, nós vamos primeiro do versículo 32 ao versículo 42. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, versículo 32 até o versículo 42. Verso 32 diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vejam como é interessante nós percebermos alguns aspectos de destaque nesse texto, do verso 32 ao 42. Primeiro, o Monte das Oliveiras era um lugar de pomares de oliveiras que cresciam nas suas encostas. O Getsêmani era o lugar da prensa de azeite, ou seja, tudo ali fazia sentido para eles. Jesus, no seu contexto de oração, ele vai e leva 3 dos seus discípulos, vai para esse lugar e ali então ele tem um momento de colocar diante de Deus a sua agonia. Jesus orou que se fosse coerente com o cumprimento dos propósitos de Deus, o sofrimento que eu aguardava, que ele traz a ideia de cálice, fosse afastado dele. Mas ele ora de forma que a vontade de Deus pudesse prevalecer, não aquilo que ele estava sentindo naquele momento em termos de agonia. Nós não podemos afirmar nesse texto que Jesus queria fugir da cruz, mas nós temos que entender que humanamente toda agonia, tudo aquilo que Jesus estava sofrendo era algo terrivelmente grande, e Jesus faz uma oração sincera. Já os discípulos dormiram, e depois da terceira vez, Jesus finalmente os acordou, dizendo basta, porque havia sido chegada a hora. Jesus confronta os discípulos, Jesus chama a atenção deles, mas eles não estavam ali vigiando, estavam cansados, a noite, o dia havia sido longo, mas nós não podemos ficar dando desculpas quando, na verdade, eles deveriam vigiar e estar atentos àquilo que Jesus tinha lhes dado como incumbência, como missão naquele momento tão oportuno. Vamos ler do versículo 43 ao versículo 52 a respeito da prisão de Jesus. Verso 43 diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha.
Jesus disse: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Veja bem, nessa parte do texto nós temos o contexto da prisão de Jesus. Há um autor cristão de algum tempo atrás, chamado John Charles Riley, e ele escreve o seguinte: todas as etapas da caminhada de Jesus do Getsêmani até o Calvário foram pré-anunciadas séculos antes de Jesus vir. Salmo 22, Isaías 53 relatam isso. A ira de seus inimigos, a rejeição pelo seu povo, o tratamento que recebeu como um criminoso, tudo isso foi profetizado antes. Jesus revela que o seu reino é um reino espiritual e as suas armas elas não são carnais. A hora havia chegado, ele não foi preso, mas ele entregou-se, segundo o relato que nós temos em João capítulo 18, versículos 4 a 6. Jesus em nenhum momento ele foi contra a sua prisão, isso tem que ficar claro. Mas nós temos, olhando para os personagens ali, as pessoas que surgem, nós precisamos então entender algumas coisas. Judas foi alguém ingrato, alguém que além de ser traidor, é alguém que estava ali enganado, havia sido enganado. O texto nos faz entender que ele diz, prendam-no e levem-no em segurança, o final do verso 44. Judas entregou Jesus, mas talvez ele não tinha muita ideia daquilo tudo que aconteceria com Jesus. Mas Judas também era alguém dissimulado. Ele usa o símbolo da amizade e do amor para atrair o Filho de Deus. Quando Judas traz a expressão, ele diz a palavra mestre, significa rabi, professor, aquele a quem eu sigo, era um termo muito comum e muito utilizado na época quando você se referia a alguém mais velho, alguém que você respeitava, alguém que estava ali para ensinar você. Diante disso, nós, olhando para Judas, ele diz, mestre. De certa forma, talvez até confiando em Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele beijou Jesus. O beijo que era, naquele contexto, um símbolo de amizade, de respeito, torna-se aqui um símbolo de traição, algo muito terrível, muito complicado também para nós observarmos nesse contexto. Pedro é outro personagem que surge, olha o verso 47, diz assim, então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Nós não temos o nome de Pedro aqui, mas nos textos paralelos, tanto de Mateus, Lucas e João, nós temos nesses textos, ou em alguns desses textos, não lembro agora qual deles exatamente, vai dizer que Pedro foi esse discípulo que puxou a espada. E olha como é interessante, Pedro, o dorminhoco, agora é o Pedro valente. Porque, basicamente, ele não orou e não vigiou anteriormente, ele agora estava travando a batalha errada. Ele estava com as armas erradas. Se Jesus não tivesse curado Malco, que é quem nós temos a informação, o nome desse oficial, Pedro poderia ter sido preso também. E ao invés de 3 pessoas sendo crucificadas, Jesus e aqueles 2 criminosos poderiam ter sido 4 cruzes no Calvário. Aí nós temos também os discípulos. O verso 50 simplesmente nos diz que então todos o abandonaram e fugiram. Vejam, cadê os discípulos nessa hora? Onde eles estão? Os discípulos, pela falta de oração, a falta de vigilância, de discernimento, trouxe medo e covardia. Eles que haviam prometido fidelidade irrestrita a Jesus horas antes, agora eles fogem assombrados. Abandonaram Jesus no coração e se distanciaram geograficamente. Olha o verso 31, texto do último estudo. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Todos eles prometeram fidelidade.
mas todos fugiram. Aí nós temos também um personagem aqui um tanto curioso na nossa história. Um jovem vestido com um lençol. Muitas pessoas naquele dia, provavelmente movidas pela curiosidade, abriram as suas janelas, saíram para a rua e aparentemente esse jovem não se conteve, nós não temos o nome. Mas do jeito que ele estava, ele pulou da sua cama e ele se infiltrou no meio da multidão para ver aquele dramático espetáculo da prisão de Jesus. Esse jovem, ele é mais do que uma estatística na multidão, mas ele também é um símbolo. E o Hernandes Dias Lopes, quando ele escreve o comentário bíblico de Marcos, ele descreve que esse jovem, ele nem se apercebeu que estava apenas enrolado em um lençol. Ele decidiu ser um seguidor ocasional de Jesus, de ir atrás sem medir as consequências. Não estava usando as roupas próprias, aparentemente com uma amnésia moral. A curiosidade, a pressa, a improvisação foram as misturas que fizeram aquele moço um discípulo sem compromisso. E é muito interessante entender que aqueles que se cobrem com um lençol, eles são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. É interessante que aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo em lugar do que é certo. São um símbolo daqueles que preferem, que querem, aliás, ser diferentes, mas não fazem a diferença. São um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Aquele jovem, quando foi confrontado, abandonou o que tinha, o seu lençol e saiu nu. Mas é interessante também, observando esse texto, do versículo 53 até o versículo 65, nós temos o processo contra Jesus no contexto do Sinédrio, seu julgamento, tudo isso que está acontecendo. Vamos ler o texto. Verso 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas. Esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que eles fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Vejam como é interessante percebermos alguns detalhes. O processo que culminou na sentença de morte de Jesus estava cheio de muitos e gritantes erros. As autoridades judaicas tropeçaram nas suas próprias leis e atropelaram todas as normas no julgamento de Jesus porque queriam apenas acabar com ele. Nenhuma pessoa podia ser condenada senão por meio do testemunho de 2 testemunhas, mas eles contrataram testemunhas falsas. O anúncio de sua morte não só podia ser feito, o anúncio de sua morte só poderia ser feito um dia depois do processo. Ou seja, todo o processo de julgamento, no dia seguinte, podia ter o anúncio da morte, da sentença de morte.
Mas o que eles fizeram foi algo imediato, ainda à noite, no clarear do dia. Nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia, mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e logo cedo levaram ele até Pilatos para que Pilatos lavrasse a sua pena de morte. É interessante que Jesus ele passou por 2 julgamentos. Um julgamento eclesiástico e outro civil. O primeiro deles foi nas mãos dos judeus, o segundo nas mãos dos romanos. Os juízes de Jesus eles foram Anás, ganancioso, venenoso, como uma serpente e vingativo, de acordo com João capítulo 18, verso 13. Caifás, rude, hipócrita e dissimulado. João 11, 49 e 50 são referências a esse respeito. E Pilatos, alguém supersticioso e de certa forma até mesmo egoísta. E diante disso, e de acordo com João 18, capítulo 18, verso 29. E ainda Herodes Antipas, imoral, ambicioso e superficial. Tanto o julgamento judaico quanto o romano tiveram aí 3 estágios. O primeiro deles, Jesus foi diante de Anás, o sumo sacerdote, mas antes de ser levado ao sinédrio, ele foi conduzido pela escolta até Anás. Anás era sogro de Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Apesar de Anás ter sido destituído pelos romanos, muitos judeus consideravam ele como o verdadeiro sumo sacerdote, pois esse cargo lhe era vitalício e era honroso como cabeça de toda a família. Mas mesmo assim ele exercia uma enorme influência na direção política da nação por meio do seu genro Caifás, que era o atual sumo sacerdote. O interrogatório de Jesus, ele tinha por objetivo orientar o sumo sacerdote, ao mesmo tempo que oferecia tempo suficiente para a convocação de um quórum do sinédrio durante as altas horas da noite. A segunda parte foi Jesus diante do sinédrio. O sinédrio era a Suprema Corte dos judeus, composta de 71 membros. Entre eles havia saduceus, fariseus, escribas e os homens respeitáveis, que eram os anciãos. O sumo sacerdote presidia esse tribunal. Nessa época, os poderes do sinédrio eram limitados porque os romanos governavam o país. O sinédrio tinha plenos poderes nas questões religiosas e parece que tinha também certo poder de polícia, embora não tivesse poder para infligir a pena de morte. A sua função era de condenar, não era de condenar, aliás, mas de preparar uma acusação pela qual o réu então viesse a responder, a ser julgado pelo governador romano. Os membros do sinédrio, eles estavam basicamente movidos por inveja, pela mentira, pelo engano, pela violência. Nós lemos isso no texto. Os que interrogaram Jesus não buscavam a verdade, e sim evidências, algum tipo de evidência contra Jesus. E quando a gente vai observando esse texto, percebendo aqui algumas nuances, nós temos aqui a própria questão das testemunhas. Versos 56 a 59, segundo a lei, não era lícito, não era permitido condenar alguém à morte, senão pelo testemunho concordante de no mínimo 2 testemunhas. Isso em Números, capítulo 35, verso 30, na lei do Antigo Testamento, que eles seguiam. E olha como é trágico um grupo de líderes religiosos encorajando o povo a mentir. Isso durante uma sessão especial e um momento específico. Aí vem o testemunho, dos versos 56 a 59. O sinédrio procurou testemunhas contra Jesus, mas não achou. Os acusadores torceram as palavras de Jesus, acrescentando palavras que Jesus não tinha dito. Porque o que Jesus disse, que ele destruiria esse templo e reconstruiria em 3 dias, ele estava falando do seu próprio corpo. O evangelista João descreve isso. Essas falsas testemunhas mantiveram a velha e falsa versão dos judeus, dando a ideia de que Jesus tinha planejado uma conspiração, um atentado militar contra o santuário de Jerusalém, destruindo assim o centro religioso da nação de Israel. Diante dessas falsas acusações, Jesus guardou silêncio e não
se defendeu, cumprindo assim a profecia que diz: como uma ovelha muda entre os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, Isaías 53, verso 7. Mas nos versículos 61 e 62, Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Nesse momento, Jesus ele dá uma resposta. A resposta é tão elevada e digna do Senhor àquelas pessoas foi a primeira declaração pública na qualidade de Messias que Jesus estava dando ao povo. Isso no momento em que, humanamente falando, essa afirmação significava a morte de Jesus. Mas Jesus estava preparado para isso. E essa resposta trouxe então a evidência. Apesar da condenação de Jesus por blasfêmia da parte do Sinédrio ter sido ilegal quanto a pergunta feita por Caifás, mas a lei exigia larga meditação antes de uma sentença condenatória, mas eles não estavam interessados nisso. A condenação veio de forma imediata. Não deram a Jesus nenhum direito de defesa, nem sequer um dia para tomar a decisão. E a decisão foi tomada e depois, verso 65, Jesus ele foi insultado. Depois da sentença condenatória, os servidores dos sacerdotes começaram aí a esbofetear o Senhor, cuspir, escarnecer, iniciando assim o cumprimento dos desprezos e dos sofrimentos físicos que ele haveria de sofrer, de acordo com Isaías, capítulo 50, verso 6, capítulo 52, verso 14 e capítulo 53, verso 10. Mas o texto que nós nos propomos hoje ainda traz mais algumas informações, do verso 66 ao verso 72, quando nos diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei o que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem a quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E pôs-se a chorar. A negação de Pedro no contexto do pátio da casa do sumo sacerdote tem alguns destaques também importantes no nosso estudo. Pedro foi um homem de fortes contrastes. Ele era alguém ousado em alguns momentos e alguém com atitudes covardes em outras situações. Altos e baixos, bravura, fraqueza eram palavras que faziam parte da vida de Pedro. Pedro aparece nesse texto aqui como fugitivo. Aparece aqui nesse texto como aquele que segue a Jesus de longe. Aparece nesse texto como alguém que se assenta na roda dos escarnecedores. Aparece nesse texto como um covarde, como alguém que estava dando falso testemunho, alguém que estava negando que estava com Jesus. Olha o verso 69 e o verso 70. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto: eis aí um deles. De novo Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele nega tudo isso. Mas é interessante observarmos que no verso 72, quando ele percebe o que tinha feito, ele se arrepende. É interessante que com a negação de Pedro nós temos algumas lições importantes que precisam ser destacadas. A primeira delas é quão profunda e vergonhosa é para um cristão quando ele cai.
Pedro era um apóstolo, um homem que conhecia o Senhor, que tinha intimidade com Ele, mas negou o seu Senhor. A segunda lição é como uma pequena tentação pode provocar uma grande queda. Pedro nega o Senhor diante de uma servente, diante de uma simples mulher, não diante de uma grande autoridade, não diante de um interrogatório. Ele poderia ter testemunhado para ela sem muitos perigos. Mas a terceira lição é que a queda traz aos salvos grande sofrimento. Pedro chorou e chorou com certeza amargamente. E por fim, alguns fatos que aconteceram e que conduziram Pedro ao arrependimento. O primeiro deles foi o olhar penetrante de Jesus em Lucas 22, 61. O olhar de Cristo foi a repreensão e também foi de amor. Jesus tirou uma radiografia da alma de Pedro mais adiante desse momento aqui. E Jesus trouxe para ele a oportunidade da restauração. O fato de Pedro lembrar-se da palavra de Cristo ao cantar do galo trouxe o alerta de que ele deveria confiar na palavra do Senhor. E Pedro cai em si mesmo e começa a chorar. Ao invés de engolir o veneno, como fez Judas, Pedro, de certa forma, vomitou esse veneno, esse pecado. Esse foi um choro de arrependimento, de vergonha pelo pecado, de tristeza. E Pedro foi restabelecido na comunhão e no ministério, o que está no capítulo 16, o verso 7 de Marcos, e também em João, capítulo 21, versos 15 a 17. O que nós precisamos destacar nesse texto é que diante de todos os sofrimentos de Jesus, Jesus estava só. Os seus discípulos o abandonaram. E nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, precisamos olhar não com um olhar condenatório, mas precisamos olhar para esses discípulos e precisamos perceber que nós, se estivéssemos no lugar deles, talvez faríamos o mesmo ou até agiríamos de forma pior. Mas Jesus, sempre com muito amor, nos dá a oportunidade de restaurar. Ele nos perdoa. Ele restaura aquilo que se faz necessário. E importante é lembrar que diante de todos os sofrimentos que Jesus sofreu até aqui, porque no próximo estudo nós vamos ver Jesus passando por mais sofrimentos, até chegar à sua morte. Mas diante de tudo que Jesus já sofreu, lembre-se, foi por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e pudéssemos viver uma vida digna diante do Senhor. Uma vida que vale a pena ser vivida. Portanto, se for para sofrer, que soframos por Cristo. Se for para lutar, que nós possamos lutar por Cristo, pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Não por nós mesmos. Não pelas questões humanas, mas pelas questões espirituais. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Porque diante desse texto, diante de tantos destaques que podemos dar, nós podemos aqui perceber que Jesus continuou firme no seu propósito, naquilo que o Senhor havia proposto para o seu Filho. Diante de todas as perspectivas de sofrimento, tudo que Jesus passou, valeu a pena. E nós queremos agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor continue conduzindo, continue nos ensinando a sermos verdadeiros seguidores, amando e confiando no Senhor a cada dia. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos inspira, que nos incentiva. E que o Senhor continue nos ensinando e nos fortalecendo. O que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça firme diante do Senhor, aprendendo da sua palavra e crescendo através do amor, da graça e da misericórdia de Cristo. Que Deus abençoe a todos nós.